Olá, queridos! É um prazer ter a sua companhia, ter a sua presença para refletirmos sobre a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre o final da nossa cena da travessia do Rio Jordão, o que Israel aprendeu, qual era o propósito do Senhor em realizar aquele milagre, aquele ato espetacular. Falando em atos espetaculares, em cultos de milagres, esses cultos de milagres e atos espetaculares são bem comuns no nosso país. Não falta no nosso país quarteirões, não falta no nosso país canais de televisão que transmitem para nós ou que oferecem para nós milagres, oferecem para nós a oportunidade de assistirmos espetáculos, de vermos curas se realizando, de pessoas sendo libertas de entidades demoníacas e assim por diante. É muito comum nós ligarmos a TV ou assistirmos no YouTube ou em algum outro canal da internet, pastores, bispos, missionários falando para colocarmos copos d'água sobre a televisão ou do lado do computador, falando do poder da oração do missionário R ou da oração do apóstolo E, quem sabe a toalha suada do bispo V, ou algum outro tipo de milagre, algum outro tipo de cura, de ato místico que vai trazer libertação, que vai realizar algo espetacular, algo grandioso. E tudo isso atrai muita gente que deseja ver coisas espetaculares e deseja receber algum tipo de alívio imediato. Quando nós olhamos para esses milagres que nós assistimos na televisão, na internet, ou até mesmo nos nossos bairros, em igrejas espalhadas por vários locais, o que nós percebemos são alguns propósitos bem claros nesses milagres. Um desses propósitos é atrair a curiosidade, atrair a atenção de muita gente interessada, curiosa para saber como esses milagres ocorrem. Também muita gente busca esses milagres com o propósito de ter o seu problema ou o meu problema resolvido, né? O indivíduo muitas vezes querendo encontrar alívio de alguma dificuldade, algum tipo de tribulação. Também esses tipos de cultos de milagres acabam servindo para engrandecer ou tornarem mais conhecidos e também mais ricos as pessoas que realizam vários desses milagres. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos propósitos diferentes desses nas realizações, nas operações de milagres que lemos e que ouvimos das Escrituras. Quando Deus realiza milagres, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós percebemos que Deus ele faz esses milagres, primeiro, porque Ele está redimindo um povo, Ele está salvando um grupo de pessoas, e esses milagres, então, têm como propósito realizar essa salvação, ou também o propósito de glorificar esse Deus, de engrandecer o Deus que criou todas as coisas e que redime os seres humanos da sua condição de miséria e de perdição. Até mesmo, se nós olharmos para os milagres individuais na Bíblia, pessoas que são curadas, pessoas que são alvos de algum tipo de milagre específico, nós percebemos que esses milagres sempre têm como propósito ou objetivo chamar Israel ao arrependimento, ou chamar as pessoas que assistem aquele milagre ao arrependimento e à mudança e a reconhecerem, como a nação de Israel, por exemplo, reconheceu na época de Elias, como no fogo caiu do céu, que só o Senhor é Deus. Deus então opera milagres nas Escrituras para promover a glória do seu nome. Deus opera milagres nas Escrituras para salvar, redimir um povo e chamá-lo à mudança e à conversão. Nessa manhã eu quero ler com vocês então o texto de Josué 4, a partir do versículo 19 até o capítulo 5, versículo 1, que fecha todo esse cenário da travessia. E nós observaremos ali dois propósitos pelos quais, ou para os quais Deus realiza o milagre da secura, ou da secagem do Rio Jordão. Por que Deus seca o Rio Jordão? Com que propósito? Para que fim ele realiza isso? E aqui esse texto vai destacar para nós dois propósitos específicos. Nós vamos falar de um desses propósitos nessa manhã e vamos dividir esse propósito em duas partes, em dois objetivos
que estão sob esse propósito maior, e no domingo que vem nós falaremos também sobre um outro propósito com duas partes também contidas nesse propósito. Leia comigo então Josué, capítulo 4, versículos 19 até o capítulo 5, versículo 1. Diz assim: No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: No futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais: Que significam essas pedras? Expliquem a eles: Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Todos os reis amorreus, capítulo 5, versículo 1, todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Nós observamos nessa passagem a conclusão da travessia do Jordão. Nós vemos novamente Israel em movimento, essa última cena da grande sessão dos capítulos 3 e 4, que estão focalizadas no Jordão e na travessia desse rio. Nós vemos Israel em movimento. Primeiro, no capítulo 3, versículo 1, vemos Israel saindo de Sitim, uma localidade que eles já estavam ali há muito tempo. Em Números já se fala de Israel em Sitim, e eles então mudam para um acampamento mais próximo do Jordão, ainda a leste do rio, prestes a atravessar aquele desafio, aquele obstáculo que eles tinham à frente. Depois daquele acampamento, eles se levantam e passam pelo Jordão, eles também estão em movimento, estão atravessando o rio, e agora nós temos o fechamento dessa grande sessão, com Israel saindo agora dali, daquela localidade à margem do rio, já no lado oeste, já na terra de Canaã, e saindo dali indo para Gilgal. É isso que o versículo 19 diz para nós. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Israel está em movimento, e aqui em Gilgal algo muito importante vai acontecer, que vai trazer um novo foco para a nossa história, para a nossa narrativa. Enquanto nos capítulos 3 e 4 é o Senhor atuando, o Senhor agindo para fazer Israel atravessar o Jordão, agora, a partir do capítulo 5, versículo 2, que nós leremos daqui a 2 domingos, nós começaremos a estudar daqui a 2 domingos, nós vemos Israel respondendo a esse ato de salvação, esse ato de libertação, com adoração, com devoção. Agora é Israel quem realiza coisas interessantes ou quem responde a Deus em uma atitude de reconhecimento de quem o Senhor é e daquilo que ele fez pelo povo. A partir do capítulo 5, versículo 2, por exemplo, nós temos a circuncisão dos israelitas, daquela geração que havia caminhado pelo deserto, vários deles até tinham nascido ali no deserto, e também a celebração da Páscoa na sequência. Nos capítulos 3 e 4 é o Senhor quem abre o Jordão. No capítulo 5 é o povo de Israel que responde a esse Deus em adoração, circuncidando todos os homens de Israel, lembrando da aliança, do pacto que Deus fez com Abraão, e também celebrando a Páscoa, lembrando da aliança, do pacto que Deus fez com a nação de Israel quando os tirou do Egito e que ele transmitiu ao povo por meio de Moisés. Então, no nosso fechamento, o que nós observamos aqui? Primeiro, é certa lembrança, certa rememoração daquilo que acontece aqui com o que ocorreu também com Moisés quando a nação saiu do Egito. No versículo 19 é dito para nós que Israel vai para Gilgal no 10º dia do primeiro mês. O 10º dia do primeiro mês é um momento interessante porque esse dia também havia sido, lá quando Israel ainda estava no Egito, um tempo marcante, porque foi quando Israel separou o cordeirinho
que seria sacrificado na Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3, Moisés orienta o povo a separar um cordeiro para sacrificar logo depois na Páscoa. Isso deveria ocorrer, essa separação do cordeiro deveria também ocorrer no 10º dia do primeiro mês. Então, o texto de Josué 4 até o capítulo 5:1 quer trazer para nós certos paralelos, certas ligações entre aquilo que Deus faz aqui e aquilo que Deus fez quando tirou Israel do Egito, quando ele mandou as pragas e quando abriu o mar de juncos. E essa ligação fica ainda mais evidente, fica ainda mais clara quando nós olhamos para Josué, capítulo 4, versículo 23. Veja, Josué 4, 23 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Assim, a abertura do Jordão nos lembra que ela é fruto da ação de Deus, é o Senhor quem seca as águas do Jordão, é o Senhor quem causa esse evento miraculoso, ele é o grande responsável, ele é a origem desse evento espetacular. O Senhor é o Deus de poder que faz as águas do Jordão secarem. Mas esse Deus faz as águas do Jordão secarem porque ele já havia feito também as águas do Mar de Juncos ou do Mar Vermelho se secarem. E o texto então mostra para nós aqui esse ciclo de redenção. O texto chama a nossa atenção para essa redenção poderosa de Deus, que começa tirando aquele bando de escravos do Egito e tornando esse bando de escravos agora em Canaã, entrando no território cananeu, uma nação santa, um povo escolhido do Senhor. Deus é quem seca as águas e Deus também está consumando a sua obra de redenção, trazendo Israel para a terra da promessa. Aquilo que ele faz, ou que ele começa a fazer com a abertura do Mar Vermelho, ele agora está concluindo também, abrindo o Jordão e permitindo que o povo atravesse. Isso deveria levar Israel a perceber o quão privilegiada era essa nação. Quão privilegiado era esse povo por ser alvo da redenção, da salvação desse Deus de um poder tão grandioso. Quão privilegiado era Israel de poder servir esse Deus. Não um Deus falso, não um Deus de pedra, não um Deus de madeira, mas um Deus que estava profundamente ativo na história, libertando Israel e trazendo Israel para perto de si, consumando as suas promessas, consumando aquilo que ele havia anunciado para Abraão, Isaque e Jacó e aquilo que ele também havia prometido a Israel por meio de Moisés. Mas esse grande ato de redenção de Deus aqui no Jordão, ao abrir o rio e permitir que o povo passe, tem um propósito específico. E o texto deixa claro para nós esse propósito, ou esses dois propósitos, como eu já destaquei no começo da nossa mensagem, no versículo 24. No versículo 24 nós ficamos sabendo desse propósito que eu quero ler para vocês. Então, o texto diz para nós que Deus fez assim para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, primeiro propósito, e o segundo propósito, para que vocês temam o Senhor, o seu Deus. As nações deveriam saber que a mão do Senhor é poderosa e Israel deveria temer o Senhor, o seu Deus. Há então um propósito interno, que era levar Israel a temer a Deus, viver uma vida de temor e reverência ao Senhor, e há um propósito externo, que era mostrar para as nações quem era esse Deus a quem Israel servia. Eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre esse propósito interno, levar a nação de Israel a temer o Senhor, a reverenciar o seu Deus. Nesse propósito interno, então, Israel deveria olhar para aquele imenso poder de Deus, aquele profundo amor que ele tinha pelo povo, em abrir o Rio Jordão e permitir que o povo passe para chegar à terra que ele havia prometido, para chegar à terra que ele havia jurado aos seus antepassados. Esse é o primeiro propósito que nós encontramos aqui, que nós vamos refletir nessa manhã, e eu quero, nessa primeira parte desse primeiro propósito, ou a primeira lição desse primeiro propósito, destacar para nós que a poderosa redenção de Deus deve gerar temor em seu povo.
A poderosa redenção de Deus deve gerar temor em seu povo. É isso que o texto diz para nós. Deus fez isso para que vocês temam o Senhor, o seu Deus. A ideia de temor do Senhor é uma ideia muito comum no Antigo Testamento. Ela está na essência da religião que nós encontramos ali descrita. Temer a Deus é a essência ou o princípio da sabedoria. Temer a Deus é a base, é o fundamento para que o relacionamento com Deus possa caminhar bem, para que Israel possa crescer na presença desse Deus e desfrutar da comunhão com Ele. Temer a Deus aqui é tanto ser atraído pelo seu profundo amor, pela sua profunda graça, em escolher esse povo e trazer esse povo para se relacionar com Deus, para se relacionar com o Criador, mas temer a Deus também é uma atitude de reverência, de prostração diante da majestade do poder de Deus. Quando Israel olhasse para aquelas águas secas do Jordão, quando Israel se lembrasse daquilo que aconteceu, eles deveriam ser tomados de um amor profundo pelo Senhor e serem impactados por essa graça de Deus e ao mesmo tempo reverenciarem e temerem a majestade e o poder desse Deus. A ideia do temor a Deus talvez seja bem sintetizada pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 5, versículo 22, quando ele diz o seguinte, ou quando Deus diz o seguinte para Israel por meio de Jeremias: Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que não passará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Esse Deus que é capaz de colocar limites ao mar e não permitir que as águas do mar avancem nem 1 centímetro a mais sobre a areia da praia, era o mesmo Deus que havia secado o Jordão. Israel deveria então temer e tremer diante desse Deus. Israel não poderia viver de modo indiferente àquilo que eles haviam assistido, aquele espetáculo que eles haviam presenciado. Eles deveriam responder a esse poderoso ato de redenção com temor a Deus. E temor a Deus no Antigo Testamento implica obediência a esse Deus, implica ter prazer em fazer aquilo que o agrada. Salmo 112:1 associa o temor a Deus com prazer nos seus mandamentos. Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Obedecer os mandamentos de Deus no Antigo Testamento em temor a esse Deus implica evitar o mal, implica fugir da idolatria, conforme Deuteronômio 6 diz para nós, e também envolve praticar aquilo que é justo diante de Deus, como 2 Samuel 23:3 nos diz. Diante daquele milagre da abertura do Rio Jordão, Israel deveria viver agora diariamente consciente da presença desse Deus e tornar todas as suas atividades uma expressão de adoração e de gratidão a Ele. Temor a Deus, então, é expressar gratidão e adoração a Deus em tudo que nós fazemos. E a poderosa redenção de Deus deve gerar em nós temor a Ele. Mas a poderosa redenção de Deus também deve gerar um legado de fé. Esse temor a Deus não deveria ficar com aquela primeira geração que passou pelo Jordão. Não deveria ficar com aquela geração que conquistou Canaã. Esse temor a Deus deveria ser transmitido para as gerações seguintes. E aí o texto nos diz como esse temor a Deus seria transmitido para gerações seguintes. No versículo 20, nós somos informados de que Josué pega aquelas 12 pedras que foram tiradas do leito do Jordão, pelos 12 líderes das 12 tribos de Israel, e levanta, faz um monumento com essas 12 pedras, quando eles chegam em Gilgal. Lá no versículo 20, ele ergue aquelas 12 pedras, e aquelas pedras ficam ali como um monumento. E elas tinham como propósito provocar questionamentos, perguntas nas gerações que viessem depois. Josué, então, antevê aqui para o povo uma situação em que os filhos dos israelitas, as outras gerações, perguntariam para eles: olha, o que são essas pedras? Ali no versículo 21 eles perguntariam: olha, o que são essas pedras? O que elas significam? E Josué diz: aproveitem essa situação para dizerem a eles que vocês atravessaram o Jordão em terra seca.
O versículo 22, então, sintetiza o que aquelas pedras significavam. Elas tinham vindo do leito do Jordão, porque o povo atravessou o Jordão em terra seca. Mas aí, os filhos dos israelitas fariam uma nova pergunta. Eles diriam, mas como é que vocês atravessaram o Jordão em terra seca? E aí os pais deveriam responder aos seus filhos, como Josué resume no versículo 23. O Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. A percepção da grandeza, do amor, da majestade, do poder redentores do Senhor deveria ser transmitida às gerações seguintes, para que essas gerações também respondessem à realidade de Deus com temor, para que essas gerações também amassem o Senhor e vivessem uma vida de adoração diante dele. O propósito interno que nós encontramos aqui era gerar temor nos israelitas que presenciaram a abertura do Rio Jordão, mas também levar esses israelitas a transmitirem às outras gerações esse temor, essa reverência e esse amor ao Senhor. A redenção poderosa de Deus deve gerar temor no seu povo, mas a redenção poderosa de Deus também deve gerar um legado de fé, em que pais transmitem para os seus filhos os grandes atos de poder de Deus e levem os seus filhos então a um relacionamento pessoal com esse Deus que não é uma abstração filosófica, mas é um Deus que se envolve salvando, redimindo o seu povo e quer de nós devoção exclusiva a Ele. O que nós podemos tirar de lição prática desse texto, em primeiro lugar, é que quando nós olhamos para as ações de poder de Deus no passado, que revelam o seu grande amor por nós, que revelam a sua majestade a nós, redimindo e salvando o seu povo, isso deve nos levar a um temor e a uma devoção totais ao nosso Deus. É muito interessante que a mesma ligação que Josué faz aqui com o mar de juncos, nós vemos às vezes o Novo Testamento fazendo esse tipo de ligação também entre aquilo que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia e aquilo que Deus fez com Israel no passado ao tirá-los do Egito, abrindo o Mar Vermelho e resgatando o seu povo da escravidão. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração conversando com Moisés e Elias, o texto diz para nós algo muito interessante. Lá em Lucas 9:31, nós somos informados de que Jesus estava conversando com eles a respeito do êxodo de Jesus que estava prestes a acontecer em Jerusalém. A morte de Jesus na cruz em Jerusalém é retratada como o êxodo, ou a partida, como colocam as versões de Jesus. O que o texto quer trazer para nós aqui é um paralelo. Esse mesmo Deus que agiu salvando Israel no passado, também realiza a salvação agora por meio da cruz do Calvário e do túmulo vazio. E em Jesus, Deus realiza o seu maior ato de redenção. Em Jesus, Deus demonstra de maneira mais clara, mais patente o seu poder. Em Jesus, Deus também nos transporta do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Assim como Israel foi transportado do Egito à terra de Canaã por meio da abertura do Mar Vermelho e depois da abertura do Jordão, nós somos transportados do reino, do império das trevas, para o reino do Filho amado de Deus, para o reino de Cristo Jesus, por meio da morte e ressurreição de Cristo. A cruz e a ressurreição, então, não são um passaporte para vivermos de uma maneira inconsequente, como uma garantia de que poderíamos viver do jeito que desejássemos, já que agora a nossa salvação está garantida, já que agora nós já vamos para o céu, então podemos viver do jeito que o diabo gosta. O que esse texto nos ensina é que os atos de redenção de Deus devem nos levar a temer esse Deus, devem nos levar a viver uma nova vida, a vida da nova criação, com todas as bênçãos que essa vida da nova criação envolve. Todas as bênçãos, por exemplo,
que o Novo Testamento descreve para nós em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Por exemplo, a bênção de vivermos uma vida santa e irrepreensível, a bênção de desfrutarmos do perdão dos pecados, de tal modo que o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas daquilo que Cristo realizou para nós em seu ministério, em sua morte, em sua ressurreição, simbolizam assim o poder de Deus para nós. O Evangelho é o poder de Deus porque nesse Evangelho eu e você podemos encontrar diariamente a fonte de perdão e de graça de Deus. Um dos salmos diz para nós que com Deus está o perdão para que os homens o temam. Temer a Deus implica também se apropriar desse perdão que Ele nos oferece. Nós podemos experimentar no Evangelho a liberdade de confessarmos os nossos pecados, sermos lavados pelo sangue de Jesus e mudarmos e sermos homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens diferentes. O Evangelho é o poder de Deus porque, mediante a morte e ressurreição de Jesus, nós também morremos por o pecado e ressuscitamos para uma nova vida com Deus. Eu quero então convidar você a olhar para aquilo que Deus fez por nós no passado, a olhar para aquilo que Deus fez pelo seu povo no passado e a responder a essa poderosa redenção com temor a Ele. De tal modo que, no modo como você trata os seus filhos, na forma como você trata ou você chama a atenção de um subordinado no seu trabalho, na maneira como você expressa respeito pelo seu chefe, quando você tem a oportunidade de expressar amor pelo seu esposo, pela sua esposa, na maneira como você utiliza o seu tempo de lazer, em todas essas situações, use essas situações para expressar temor a Deus. Viva cada minuto da sua vida, cada momento distinto da sua vida, como um momento em que você vai expressar a consciência da presença de Deus. Deus está presente e Ele o chama e Ele me chama a vivermos em reverência, em amor a Ele. Nós podemos usar cada situação da nossa vida, entregarmos cada situação da nossa vida a Deus e dizermos para Deus: olha Deus, isso tudo é teu, porque tu me redimiste, já não pertenço mais a mim mesmo, nem ao Deus deste mundo, mas vivo para desfrutar da comunhão contigo e para glorificar o teu nome. A poderosa redenção de Deus deve provocar em mim e em você temor a Ele. Mas esse texto, ao falar do legado de fé, também lembra a cada pai e mãe da IBN que nós somos chamados a transmitir aos nossos filhos as verdades sobre aquilo que Deus fez por nós. Nós somos chamados a transmitir aos nossos filhos aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Assim como as crianças e adolescentes israelitas olhariam para aquelas pedras em Gilgal e perguntariam: papai e mamãe, o que isso significa? Os nossos filhos farão perguntas das mais diversas e essas são oportunidades para explicarmos para eles quem é o nosso Deus. Como Ele criou esse mundo, como Ele se relaciona com a humanidade e de que forma Ele oferece a única redenção verdadeira, a única redenção que nos liberta dos nossos ídolos, que dá sentido para a nossa vida, a redenção que Ele realizou na cruz e no túmulo vazio. Você aproveita essas oportunidades que você tem com seus filhos para falar sobre a morte e ressurreição de Jesus, para apresentar esse Deus grandioso. Não tenha medo quando seus filhos fizerem perguntas. Não reaja de maneira áspera quando talvez mais à frente, quando eles se tornarem adolescentes, ou pais que estão ouvindo essa mensagem, que têm filhos adolescentes ou jovens, e trazem os questionamentos dos seus professores na escola ou na universidade. Não veja isso como uma ameaça. Veja isso como uma grande oportunidade de você compartilhar da sua fé, de você compartilhar do seu temor a Deus e daquilo que o Senhor realizou por você. Qual foi a última vez que você passou com seu filho ou sua filha conversando com ele sobre o Evangelho? Quando o seu filho lhe pergunta sobre o belo pôr do sol, você aproveita essa oportunidade para comentar sobre a cena mais bela e mais chocante de todas? A cena da cruz e do túmulo vazio? Não desperdice os momentos de conversa. Não desperdice os momentos de lazer com seus filhos. Aproveite essas oportunidades para lembrar do Deus que te salvou,
do Deus que fez coisas poderosas em Cristo Jesus e que nos chama à comunhão e ao relacionamento com Ele. Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia e em alguns momentos já compartilhei alguns trechos desse livro com vocês. E naquele livro do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, um livro que eu já li 2 vezes com a minha filha mais velha, de tanto que a gente gosta, há uma cena muito interessante em que as crianças estão na casa do senhor e da senhora Castor e estão conversando sobre como resgatar Túminos, o fauno, das mãos da feiticeira branca. Enquanto eles conversam e Pedro tenta pensar em algumas formas de libertar Túminos dali, afinal de contas ele havia protegido a vida da irmã dele, da Lúcia, eles precisavam resgatar, eles não poderiam deixar Túminos nas mãos da feiticeira branca. O senhor Castor responde para Pedro: meu querido filho de Adão, não vale a pena tentar salvar o Túminos dali. Agora Aslan está a caminho. Quando as crianças ouvem falar de Aslan, todas elas, a uma só voz, dizem para o senhor Castor: ah, sim, Aslan, fale mais sobre Aslan para nós. E elas estavam com aquela sensação de que a primavera estava chegando, porque afinal de contas, em Nárnia sempre era inverno e o Natal nunca chegava. Mas agora a primavera parecia estar cada vez mais próxima, e quando eles ouviam falar de Aslan, um sentimento de temor e de atração tomava conta dessas crianças. O senhor Castor então começou a falar de Aslan para aquelas crianças. Aslan? Vocês não sabem quem é o Aslan? Aslan é o rei, é o verdadeiro senhor dos bosques. Desde o tempo do meu pai e do meu avô, ele é o rei dessa terra. Agora chegou a notícia de que Aslan vai voltar. Neste momento mesmo ele está em Nárnia e ele dará um jeito na feiticeira branca. Não se preocupem. Ele e não vocês, meus filhos, há de salvar o senhor Túminos. O Edmundo então pergunta para o senhor Castor: mas e se a feiticeira branca transformar o Aslan em pedra? O senhor Castor então cai na gargalhada e diz assim: transformar Aslan em pedra? Se a feiticeira branca conseguir ficar em pé diante dele e olhar um pouquinho para ele, nós podemos já dar o parabéns para ela. Não. Aslan vem para colocar tudo nos eixos. Como diz um velho poema de Nárnia: o mal se transformará em bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. Na sua juba a flor há de voltar. Assim como o senhor Castor aproveitou aquela oportunidade para comunicar às crianças a confiança e a reverência a Aslan, nós somos chamados a aproveitar as diversas oportunidades, à mesa, como estavam aqui o senhor Castor e as crianças, ou em qualquer outro lugar, para transmitirmos aos nossos filhos quem é o Senhor. Assim como as crianças perguntaram: Aslan, fale sobre nós. Os nossos filhos vão nos perguntar: o Senhor, fale sobre Ele a nós. E nós vamos compartilhar do temor que devemos a esse Deus, devido ao seu grande ato de salvação, realizado em Cristo Jesus por nós. Que Deus o abençoe e o encha de temor a Deus e de desejo de transmitir esse legado para os seus filhos.